daí já estamos de volta para o terceiro e último bloco do TVBA Entrevista de hoje. Hoje a conversa é séria, fala sobre a importância de amamentar, do leite materno, da importância da criança ter esse leite. E agora no terceiro bloco eu estou com a Larice, né? A Larice aqui e a Jennifer, é isso? Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem? Então, vocês estão empenhadas aí numa atividade importantíssima. Estão numa comunidade, a Mamateia. Fala um pouquinho sobre essa comunidade, como é que funciona, é, como é que as mães podem participar, enfim. Obrigada, prazer em estar aqui, né? A gente tem a comunidade, vai fazer 2 anos. A comunidade Mamateia é uma comunidade, hoje ela é online, via WhatsApp. Dentro da comunidade a gente tem vários grupos que apoiam as mães. Então, dentro do grupo tem um grupo específico de amamentação, que é administrado por uma consultora de amamentação, a Gerrana Portugal. E entre eles tem outros grupos de carregadores, grupos de dúvidas maternas, de indicação, preciso de indicação de um pediatra que atenda pelo plano tal, preciso de indicação de alguém que faça bolo, preciso de indicação de uma casa de festas para fazer aniversário. Então, tudo do mundo materno tem lá dentro da comunidade. E a gente também faz encontros toda quarta-feira, em algum café, dependendo, né, do clima de Joinville, aí, se o clima de Joinville permite, ou cafés ou parques de Joinville, para tirar essa mãe de casa, para poder ver outras mães, conversar com um adulto, principalmente as mães que estão em licença maternidade. A gente tem umas fotos ali, João, acho que de algumas mães, quando a gente vai conversando, pode ir soltando, são essas fotos aí, né? Isso. É uma interação também bacana, né? Esses são os encontros, né? A gente tem mães aí que até a Di, né, viu nascer os bebês e hoje já estão aí com 2, 3 anos. O meu filho menor está com 6 anos já, e o Di viu nascer também. E a Di é doula. E é muito bom essa interação porque elas conversam de um mundo que parece que nenhuma das outras pessoas do convívio delas está entendendo. Porque tudo isso que a Sandra falou, esse desafio de amamentar, então isso tudo que você falou, né, do trabalhão, por exemplo, para doar leite, é isso mesmo. A extração e a amamentação é um desafio muito grande. E elas querem compartilhar, muitas vezes, isso e não tem com quem compartilhar. E aí, nos encontros, elas acabam tendo essas trocas. E, Jennifer, como é que você vê isso? É uma oportunidade incrível estar nesse momento desafiador da maternidade, porque durante a gestação passa por várias preocupações, né? Como a gente já comentou, tem um grupo de gestante também dentro da comunidade, que ali elas podem trocar informações. E aí, quando chega o bebê, assim como a Sandra comentou, que aí passa aquele momento ali na maternidade, descobrindo os desafios, né? Se adaptando com a nova rotina, lá ela tem o apoio e suporte do pessoal da equipe de enfermagem, né? A partir do momento que ela vai para casa, ela encontra outros desafios que muitas vezes ela não consegue explicar para as outras pessoas o que está vivendo naquele momento. Então, ali na comunidade, ela encontra outras mulheres que estão passando pelo mesmo momento que ela está passando. Então, ali elas conseguem se comunicar e tem uma troca muito verdadeira, né, nesse sentido, né, de uma ouvir a outra. E isso é muito importante, um espaço seguro para troca de informações, para troca de experiências, né, porque as dificuldades são muitas, a gente não consegue nem escrever, nem pontuar quais são as dificuldades. Então, assim, só vivendo esse momento desafiador para entender e ali uma conseguir apoiar a outra faz toda a diferença. Então, a gente tem a opção de fazer essa troca ali no grupo, né, que elas se conversam, e para a grande maioria que mora aqui em Joinville ter a oportunidade de participar dos encontros presenciais faz com que deixe esse momento mais leve, né? Então, ali elas já se conversaram no online e aí elas começam a se comunicar de uma maneira diferente e tornar a amizade daquele momento, daquela fase da vida, que é desafiadora, uma rede diferente, assim, é bem
é gratificante ver esse movimento das mães, assim, bem legal. Vocês são mães Sim. e passaram por esse processo, essa fase, e agora estão dando um apoio Isso. para essas que estão chegando, né? É mais ou menos isso, né? Para mim, assim, eu sempre comento com as mães que a gente tem convivência que gostaria de ter vivido isso, né? Os meus já são um pouquinho maiores, né? O meu filho mais novo vai fazer 9 agora. Então, assim, quando eu vejo elas vivendo essa experiência, eu acho incrível, porque faz muita diferença, né? Ter com quem trocar aqueles momentos de dificuldade. As mensagens da madrugada, né? No grupo tem algumas atividades ali na madrugada, que é aquele momento que o bebê acorda, que aí a mãe fica preocupada se é só o bebê dela que está acordando de madrugada, e aí ela consegue entender que não tem nada de errado com o bebezinho dela que acorda de madrugada. Né? Todos os bebês têm esse processo de desenvolvimento, de adaptação, né? Porque no útero, né, ele estava ali naquele envolvimento de calor, de contenção, o tempo todo. Então, a gente às vezes não entende que o bebê precisa desse tempo de adaptação aqui fora. Então, ele está com frio, ele vai chorar, ele está com fome, ele vai chorar, ele está com saudade de sentir, né, os batimentos cardíacos da mãe, que como a Sandra comentou, né, está ali durante todo o período da gestação, né, ouvindo o coração, sentindo todo o movimento da mãe. Então, ele está nesse processo de adaptação aqui fora, que a gente chama de esterogestação, né? Então, ele é um complemento muito importante para proteger a amamentação, né? Todo esse movimento que a gente faz de a mãe se sentir segura, de ela poder conversar com outras mães, é um fator muito importante para que a amamentação continue. E também apoio para as mães que por algum motivo não conseguiram amamentar, né? Isso é muito importante também ali no grupo. A gente tem também algumas mães que não conseguiram amamentar e ali elas conseguem fazer essas trocas também e entender que não é só a amamentação que torna aquele momento importante, né? O fato de ela conseguir alimentar o bebê dela de qualquer maneira, né, esteja acontecendo naquele momento, torna a maternidade dela algo diferenciado, algo importante. Então, assim, a gente sempre também tenta levar essa referência de que a gente apoia, incentiva, né, o aleitamento materno, mas que por algum motivo, né, ela não esteja amamentando, ela é uma mãe incrível também. E eu queria fazer 2 perguntas aqui sobre a iniciativa da criação da Mamateia. Como é importante isso, né? Como é importante esse grupo. Tem ideia de quantas mães estão ali junto com vocês? Já passaram? Enfim, aquela questão de mães que são agradecidas, né? Não, se não fosse esse grupo, eu estava perdida. Tem isso também? Como é que é? Tem. Hoje a gente está com 850 mães ativas na comunidade, né? É um grupo gigante, então, né? É um grupo bem grande. E mais ou menos 95% delas são de Joinville, então em grande maioria moram aqui. E a gente tem uma estimativa de que mais ou menos 3 mil já passaram, 3 mil famílias, né? 3 mil mães já passaram pela comunidade nesse período de... A gente vai fazer 2 anos agora em outubro. A gente tem muitos relatos assim de agradecimento, de gratificação, de que a Mamateia realmente transformou o maternar dela, porque muitas mães, principalmente aqui em Joinville, vêm para a cidade muitas vezes só na sua família nuclear, ou o marido vem trabalhar para cá e aí vem só ele e a esposa grávida, ou ele, a esposa e os filhos, ou ele e a esposa e acabam engravidando aqui. Mulheres também vêm para trabalhar aqui, né? A gente sabe que Joinville é um polo industrial muito grande, né? Então, a gente tem muitas mulheres que chegam na comunidade e falam: ai, gente, finalmente encontrei minha tribo, porque não conhecem ninguém. Então, nessa questão da indicação que a gente falou de bolo, pediatra, consultora de amamentação, muitas vezes são coisas assim simples, assim, gente, eu não sei onde ir para tomar um café, eu não sei onde ir para levar meu cachorro para passear, porque não conhece nada aqui. Ou então,
muitos outros mini grupos já nasceram da nossa comunidade. Então, mães que às vezes moram perto, não sabiam, vão nos encontros, se aproximam e, nossa, inúmeras amizades nasceram da comunidade já, sabe? Então, é gratificante para elas e é muito gratificante para a gente ver isso também. Eu creio que o sentimento de gratidão que elas devem ter pelo grupo é gigantesco. Né? Bastante. Eu fico bem emocionada, assim, pelos momentos que a gente vive de ver também a evolução da amizade das mães, que é algo muito importante, e também o desenvolvimento dos bebês, né? Tipo assim, a gente vê o processo de o bebê chega ali nos encontros, às vezes com 30 dias, com 40, né? Hoje teve um encontro que teve um bebezinho com 40 e poucos dias, né? 47 dias. E aí a gente vê esses bebês crescendo, depois eles começam a engatinhar, caminhar, e as mães continuam ali com a gente incentivando as mães recém-chegadas, né, a participar também, porque às vezes a mãe recém-mãe, né, ali no momento do puerpério, ela tem receio de sair de casa, ou por conta de vacina, que o bebê ainda não está imunizado, ou até porque não quer sair sozinha, porque não conhece muito bem a cidade ainda, não sabe como que vai ser recebida nos lugares, então a gente tenta promover que esse espaço seja seguro para que ela possa sair de casa, respirar um pouquinho, né, ter esse acesso a outras pessoas. Eu imagino como que, de repente, uma mãe fique perdida, né? Principalmente se vem de fora, né? Aí o marido talvez trabalha o dia inteiro numa empresa, ou, enfim, às vezes à noite, e ela não sabe muito o que fazer, né? Está perdida, não ganhou neném aqui, não conhece nada, e vai para onde que vai, e tem a questão de medo, e é um mundo novo, né? Uma coisa é a mulher sem a criança, outra coisa é a mulher agora com um bebê, é um mundo novo, uma história nova, e os cuidados são redobrados, né? Sim. Isso acontece bastante, muitas vezes a mulher vir grávida, então ela já sabe que vai ser um mundo diferente, ela não tem ideia do que vai ser. E aí ela tá passando por tudo isso num lugar novo, muitas vezes sem seus familiares, né? Que a gente sabe que a maior rede de apoio, muitas vezes, que tem no início da maternidade são os familiares, uma mãe, uma tia, uma irmã, e aí ela tá sem esses familiares, sem essa rede de apoio que seria a mais óbvia, digamos assim, e aí ela encontra o grupo nesse processo. Nesses encontros, a gente faz muitas vezes em cafés e a gente recebeu muitos relatos de que as mulheres, as mães, decidiram ir mais para cafés sozinhas também, ou com outras mães, ou com a família, porque antes achavam que ia incomodar no café, ou iam se incomodar se o bebê chorasse, elas mesmas iam se sentir culpadas, e elas aprenderam isso com a Mamateia. Tá tudo bem se o bebê chorar, né? Não é ela que tá errada em se sentir culpada, ou se o bebê chorar, é a pessoa que tá do lado de sentir, né? Que tá incomodando, então a pessoa que se retira, porque o bebê ele tá ali, ele vai ser um bebê, né? Então, isso é muito gratificante, assim, de as mães poderem realmente sair, ocupar em lugares, ocupar parques, porque às vezes tem isso também, né? Às vezes, mas meu bebê não brinca no parque, não tem por que eu ir. E aí vai lá, tá fazendo um piquenique com outras mães, não, tá tudo bem, é um monte de bebê ali, é um monte de mãe convivendo na mesma sintonia, muitas vezes no mesmo momento de jornada ali, então... É importante essa interação, né, com as outras mães e crianças também, que de repente pode ter algum caso de alguma mãe que fique, sei lá, tem muitos exemplos de depressão pós-parto, né, que algumas se fecham, ficam isoladas, e com o grupo a oportunidade de interagir é gigante, né, então muda toda a história. Com certeza. E a gente percebeu essa necessidade e a gente, né, vai construindo, conforme a gente vai... nessa caminhada de 2 anos, assim, a gente foi entendendo o que funciona, né, quais as necessidades, e a Univille está proporcionando uma oportunidade muito legal para a gente, que, né, em conjunto, acho que essa parte tu pode explicar um pouquinho melhor. A Lara entende um pouco mais. A Univille tem uma incubadora de empresas, que é o Inova Park, Sim. E a gente está incubada lá com a nossa ideia, né, da comunidade de mães, e até uma questão, sempre que a gente fala em startup, em questões de empresas, qual é o problema que resolve?
E a maternidade é um gigantesco de desafios, né? Mas você comentou da depressão pós-parto e a gente tem um índice muito alto no mundo em que 1 a cada 4 mães tem depressão pós-parto. E isso não acontece só por questões biológicas e hormonais, que já acontecem com mães, mas pela questão do ambiente, muitas vezes, em que ela se sente sozinha, ela sente que ela não pode contar com outras pessoas, ela não tem ninguém para conversar, não consegue fazer um exercício físico, não tem um amparo. Então, a Mamateia está aí também para apoiar ela nessa jornada, sabe? Meu, que bacana. Como é que é o nosso tempo aí? Tem mais tempo? Já estamos mandando parar, já. Estamos mandando parar. Gente, passa muito rápido, viu que passa rápido? Eu quero agradecer aqui a Larissa e a Jennifer pela participação de vocês aqui. E gostaria de ressaltar que as portas da TVB sempre estarão abertas para receber vocês. E continue com esse grupo tão importante aí. Muito obrigada. A gente gostaria só de deixar um recado. Esse final de semana, a gente está falando de amamentação, vai ter um evento que se chama Mamaço, que até a Sandra tinha comentado que aconteceu em outra cidade, que vai ser no Zoobotânico. E aí, às 9h30 da manhã, vai ter um mamaço, que é mães se reunirem, que amamentam e tudo mais, fazer um piquenique, algo bem leve. A Viviane Sansão e a Gerrana Portugal, que é a nossa consultora de amamentação, vão estar lá à frente desse evento. É quando? Esse sábado agora, às 9h30, no Zoobotânico. Bacana. Gente. Obrigada. É isso aí, produção. Acabou? É isso aí, olha. A entrevista de hoje vai ficando por aqui. O papo, sabe que o papo é bom e a gente podia ir muito mais, né? Mas tudo tem hora para começar e hora para terminar. Então, a TVB de hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais TVB Entrevista feita carinhosamente para você. Até mais.